Então aqui a gente já tem os valores, né, das nossas normais reais, quem é tração e quem é compressão. E aí tá faltando agora calcular os nossos diagramas virtuais. Mas para isso eu preciso da minha configuração, né? A minha configuração aqui me pede o deslocamento vertical em A, considerando apenas o carregamento aplicado. Então eu vou pegar a minha treliça e vou aplicar exatamente a minha carga que eu quero aqui, né, que no lugar e na direção do meu deslocamento pedido, tá? Eu vou só apagar aqui essa setinha de uma forma bem brutal. Tá? Só para ficar mais fácil, para não precisar desenhar a treliça de novo. Então eu tenho aqui a minha treliça, né, e eu quero o meu deslocamento vertical no nó A, tá? O meu deslocamento vertical, então, eu vou aplicar uma carga vertical ou horizontal? Se o deslocamento é vertical, eu vou aplicar uma carga vertical. E se é no nó A, eu vou aplicar no nó A. E aí, o sentido eu que escolho. Vertical pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu vou aplicar no mesmo sentido da força que eu tinha aqui. Mas, gente, que traço mais torto. Vou aplicar aqui, ó, nesse mesmo sentido aqui, a minha carga unitária de 1 kN, tá? Essa configuração, ela é obrigatória de vocês fazerem. Por quê? Porque dependendo do sentido que vocês adotem, o deslocamento de vocês vai dar positivo ou negativo, tá? Se o deslocamento der no mesmo sentido da força que você chutou, ele for no mesmo sentido da força que você chutou, ele vai ser um deslocamento positivo. Então, você chutou certo. Se ele for na direção oposta, ele vai ser um deslocamento negativo. Então, eu só tenho como saber se você acertou ou não a sua questão, se você me disser para onde foi que você chutou o seu sentido inicial. Se foi no sentido de cima para baixo ou no sentido de baixo para cima. Então, aqui a gente faz a mesma coisa agora para calcular os nossos diagramas virtuais. Calcula através do método dos nós, tá? Então, eu vou vir aqui, mudar minha corzinha para azul. E o primeiro nó que eu vou escolher é o mesmo nó que eu escolhi da outra vez, é o meu nó A, porque eu não quero calcular aqui reações de apoio. Vou vir aqui no meu nó A. E aí eu conheço a minha carga agora de 1 kN, tá? E não conheço as minhas cargas de normal de AD e normal de AB. Entre essas duas normais, eu tenho exatamente o mesmo ângulo beta. Se vocês observarem aqui no estudo desse nó e olharem para cá, para o estudo desse nó, a gente tem exatamente a mesma configuração. Entretanto, nesse caso, eu tinha uma carga aqui de 5 kN. E na minha nova configuração, na minha configuração virtual, que eu não coloquei o nome aqui, diagramas virtuais, nessa minha configuração virtual, a minha carga é 1 kN. Então, o que é que eu posso deduzir? Que as minhas normais nessa treliça, elas vão ser múltiplas da minha normal unitária, né? Se eu tenho uma treliça com a mesma configuração, com as mesmas barras, com as mesmas distâncias e com uma carga que é múltipla da minha carga original, que no caso é a minha carga unitária, ela está exatamente na mesma direção, sentido e ponto que a minha carga original. Então, eu posso afirmar categoricamente que as minhas normais virtuais, elas vão ter os valores e os sinais das minhas normais reais, só que divididos por 5. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar, se eu multiplicar isso aqui por 5, eu vou ter exatamente esse mesmo resultado aqui, essa mesma treliça. Então, se eu quero as minhas normais, eu vou pegar o valor das normais dessa treliça original e vou dividir, então, por 5. E aí eu vou obter todas as minhas
reações virtuais sem precisar fazer tudo de novo. Então, aqui a gente tem as nossas reações reais e, pelo fato de o deslocamento solicitado ser exatamente no mesmo ponto, na mesma direção da carga original, da configuração original, eu vou simplesmente dividir todas as minhas normais por 5 e vou encontrar os meus valores das minhas normais virtuais. Caso vocês não acreditem que isso seja possível, é só fazer tudo de novo e vocês vão descobrir que vai dar exatamente a mesma coisa. Eu tô achando esse chat tão parado. Vocês estão aí ainda? Por que por 5? Porque 5 é o valor da carga, tá? Ó, aqui, ó, 5 é esse valor aqui, tá? Ó, agora eu tenho, ao invés de 5, eu tenho uma carga de 1. Então, quando eu tenho uma carga de 1, é a mesma treliça, só que todo mundo dividido por 5. Por isso que eu tô dividindo por 5 também. Só apagar isso aqui, porque se eu sair, não volta mais. Ou quando eu voltar, não sai mais. Pelo fato do deslocamento ocorrer... Não é assim. Deixa eu só escrever aqui rapidinho, sem falar, porque senão eu não consigo me concentrar. Deslocamento solicitado. Então, aqui, para obter, né, as minhas reações virtuais, as minhas normais virtuais, basta eu dividir o valor das minhas reais, né, as minhas normais reais por 5. Para obter as normais virtuais, vamos dividir os valores das normais reais por 5, que é o valor da carga, tá? E detalhe, esse bizu, como diz o Rodrigo, ele só vale porque a minha treliça original, ela só tem uma única carga aplicada. Se eu tivesse outra, pelo fato do deslocamento, né? Se eu tivesse outra carga aplicada nessa treliça, tipo na minha treliça original, se eu tivesse, além dessa carga de 5, uma carga aqui de, sei lá, 8, né? Aí isso já não valeria mais, tá? Isso só serve, essa simplificação só é possível de ser feita quando a gente só tem uma única carga aplicada na nossa treliça. Então, sendo assim, ó, a minha normal virtual de AB vai ser igual a 6,25 dividido por 5, 6,25 dividido por 5, que é 1,25 quilonewtons. A minha normal de AD é menos 10,42 dividido por 5, 10,42 dividido por 5, que dá menos 5,21. A minha normal em BD vai ser menos 6,25 dividido por 5, que foi menos 1,25. E a minha normal de BC, 10 dividido por 5, que vai dar 2 kN. E aqui eu não sei porque que eu ficou 5,21. Não sei o que foi que aconteceu, não. 10,42 dividido por 5, eu dividi por 2, tá? É 2,084. Deixa eu ajeitar aqui e vai parar de gravar. 2,08, tá?